Olá pessoal, tudo bem? Feliz 2021 para todo mundo, bem-vindos ao primeiro vídeo deste canal. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre um assunto que eu particularmente sou fascinada, apaixonada. Vamos conversar sobre Bridgertons. Então, gente, o último vídeo do canal do ano passado foi sobre os Bridgertons. A gente assistiu juntos o trailer, né? E eu comentei com vocês. E hoje estou aqui para comentar sobre a série que eu já vi. E eu estou muito ansiosa para falar sobre ela. O que acontece? Demorei um pouquinho para gravar o vídeo porque tive alguns imprevistos e eu não consegui vir aqui antes de gravar pra vocês. Mas eu acho que é mérito, tipo... Não, mérito não, qualquer palavra. Vale, né? Vale eu sentar aqui e contar então pra vocês o que eu achei sobre a série. Afinal, não tem nem ainda um mês que ela foi lançada dia 25 de dezembro. Então eu estou muito ansiosa para comentar sobre. Se você caiu de paraquedas e você não sabe do que eu estou falando, se você nunca ouviu falar de Bridgertons, eu vou deixar linkado aqui em cima pra vocês uma série de vídeos que eu já trouxe nesse canal falando sobre. Na verdade, que isso, gente? Foi educação. Hein? Na verdade, Os Bridgertons é uma série de livros, né? Nós temos aí 9 livros. E a autora Julia Quinn escreveu sobre a vida dos 8 irmãos Bridgertons, né? Então nós temos aí do primeiro até o último, que é o Duque Eu, até o Caminho do Altar, e conta a história aí de cada irmão Bridgerton. A primeira temporada da série Bridgerton conta a história da Daphne. A Daphne, na verdade, não é a irmã de todos, mais velha, né? Das meninas, ela é a mais velha. Eu vi vários comentários, várias entrevistas, tipo notícias falando que conta a história da Daphne, que ela é a irmã mais velha, mas na verdade não. O irmão mais velho é o Anthony, só que começou com o primeiro livro contando a vida da Daphne. Então, a primeira temporada da série foca na Daphne. Nós temos a nossa protagonista, que é ela. Eu tinha perguntado aqui no último vídeo se vocês queriam que eu gravasse a reação de cada episódio que eu assistisse na Netflix. Eu sentava aqui e comentava com vocês. Só que o que aconteceu? Eu viajei e na minha cabeça eu estava disposta a esperar chegar na minha casa pra eu assistir e anotar e comentando. Assistir, anotar e comentando. Só que eu não consegui esperar. Gente, eu tenho um pequeno problema de ansiedade. Eu sou geminiana, então eu não consegui me segurar e eu acabei assistindo. Então hoje eu vou contar pra vocês aqui o apanhado geral do que eu achei da série em geral. Esse vídeo vai conter spoilers dos livros, né, e da série. Não spoilers gigantescos, né, mas vai ter uma coisinha aqui ou outra. Mas se eu falar algo com spoiler, eu deixo aqui pra vocês um aviso. Começando falando da fotografia da série, que foi algo que me encantou. Cores vivas, cores vibrantes, e eu acho que isso é uma jogada muito inteligente das pessoas que ficam por trás da série, né, das pessoas que criam a série em geral. Eu achei muito legal todas essas cores, principalmente da família Featherington, porque nos livros a gente tem essa visão, né, das roupas bem vibrantes, de cores bem vibrantes, o amarelo que a Penélope usa, o verde limão, o laranja. Então assim, eu achei incrível. Os figurinos também são impecáveis, são perfeitos. Os figurinos, assim, o meu favorito é o da Daphne, é o que eu usaria com certeza. Eu amei as cores, depois que ela se casa também muda, tem uma mudança de figurino, mas eu amei, impecável o figurino e a fotografia da série. A abertura é muito bonita, a abertura eu acho que condiz muito com o que a série passa pra gente, né? E também tem alguns detalhes, tem algumas dicas na abertura da série. Então é muito legal a gente analisar um pouquinho, né, pra ver o que pode esperar, o que vai acontecer. Porque eu acho assim, por mais que as pessoas que já leram os livros tem conhecimento do que pode acontecer, uma adaptação sempre vai ser diferente, né? Nós vamos ter surpresas ao decorrer dos episódios. E foi o que aconteceu aqui em Bridgerton. Falando um pouquinho agora dos personagens. O Anthony, ele é tudo que eu imaginava. Ele é o personagem que eu tinha criado na minha cabeça. Ele é safado da medida certa, mas ao mesmo tempo ele é dedicado à família 100%, e isso é o foco pra ele, por mais que ele não queira isso, ele não queria ser um visconde, mas ele e ele precisa assumir esse cargo. Então chega a certo ponto que ele coloca a mão na consciência e para e pensa, eu preciso assumir o que eu sou, e se eu preciso perder coisas no caminho, então
que eu perca, mas eu vou assumir o meu papel na história, né? E eu acho extremamente legal a série trazer um personagem, um ator que consiga passar isso pra gente, né? Pra quem tá assistindo. E aí nós temos a Heloise. A Heloise, eu preciso confessar, gente, que eu fiquei com um pouquinho de medo da Cláudia não saber passar pra gente o que a Heloise é. A Heloise, ela é uma menina que não tem medo do que ela pensa e ela vai e fala, ela corre atrás daquilo que ela quer, ela é determinada, ela fala demais da conta e a atriz conseguiu passar isso pra gente. Sério, a Heloise, ela foi uma das minhas favoritas da primeira temporada. Eu não consigo falar pra vocês o tanto que eu amei ela. Teve uma cena específica que foi no final do último episódio que eu ri tanto dela. Sério, eu comecei a usar essa frase pra minha vida. Então eu acho que ela é muito inteligente, ela é feminista e ela mostra isso, ela mostra quem ela é feminista e ela luta por isso, ela luta pelos seus direitos, pela sua liberdade, pela igualdade e ela é uma das poucas que fica questionando assim, quem é a Lady Whistledown? E ela vai atrás pra saber quem é ela, então assim, é perfeito, a Heloise ficou perfeita nessa série. A Daphne é uma personagem incrível, ela é doce, ela é determinada, ela é forte do jeito dela. E o que eu gostei muito nessa série foi mostrar as diferenças dos irmãos. Porque eu acho que isso tem que ser visível. São 8 irmãos. E a gente tem que se conectar com cada um, a gente precisa conhecer cada um. A Daphne tinha um sonho de casar, ela quer construir uma família, ela quer ser mãe. O maior sonho dela é ser mãe. Então ela está disposta a procurar um marido. Ela entrou na elite de Londres, né? Então ela tá começando a conhecer as pessoas, a conhecer os homens. E ela está disposta a se casar. Mas é claro que fica um pouco difícil porque o Anthony, ele é muito super protetor e ele estraga absurdamente os planos da Daphne. Ela começa super bem, ela foi vista pela rainha Charlotte, então ela, sabe, ela foi notada, só que o Anthony caga com tudo. O Anthony, com essa super proteção, ele meio que acaba arruinando um pouquinho os planos dela. Mas eu também acho esse conflito familiar legal, né, de se ver, porque como o Anthony agora, ele é o mais velho e ele é tecnicamente o pai de todos os irmãos, ele precisa se impor em determinados momentos. Só que determinada coisa não bate, sabe? Porque ele realmente não é o pai deles, ele é o irmão mais velho. Então, ele precisa ver realmente qual é o papel dele como irmão mais velho e não como pai. E aí, agora falando um pouquinho sobre os episódios em geral. A série, como eu disse anteriormente, ela traz pra gente aí a Daphne como a personagem principal e o sonho da Daphne é se casar. Só que, como eu disse também, ficou um pouco mais difícil, porque o Anthony acabou arruinando os planos dela. Chega o Simon, que é o Duque Hastings. A história do Duque, do Simon Basset, é muito legal. Assim, é bem triste, mas eu sempre admirei muito a forma que ele passou por cima dos problemas, do sofrimento, da negatividade do pai dele, que o pai dele era super ruim com ele. Então eu gosto e eu gostei da forma que foi retratada aqui na série. Preciso falar sobre isso, eu pensei muito se eu ia comentar novamente sobre isso ou não, mas eu acho que quanto mais a gente fala, mais entra na cabeça das pessoas, as pessoas conseguem entender um pouquinho mais, né, sobre questão disso, de racismo. O racismo, ele esteve na série, tá, gente? Antes da série ser lançada, quando os atores ainda estavam sendo anunciados, o Simon, que é o Ridgey, eu não sei pronunciar o nome do ator, ele é negro e as pessoas caíram matando em cima da Julia Quinn, em cima da Netflix, no próprio ator. Sim, gente, no próprio ator. Que ele não era parecido com o personagem, ele não tinha as características necessárias para ser um duque, como se para ser duque fosse necessário ser branco, com olhos claros e cabelos claros, e isso chega a ser inadmissível, mas eu acho que o ator, ele calou a boca de muita gente que falou mal dele, porque que homem.
que homem! Eu preciso conversar pra vocês. Eu já estava ansiosa com a atuação dele, porque ele passa uma confiança pra gente, esse ator, gente. Vocês não têm noção, ele é muito maravilhoso. Só que na hora que eu vi ele como Simon, eu falei assim, meu Deus, esse homem vai fazer muita gente desmaiar. E fez. Duque do céu. Eu só queria um Duque desse, gente, sério. Então, assim, se você ficou curioso pra saber por que na série a Rainha Charlotte ou o Duque, eles são negros, eu vou tentar encontrar algum link aqui, deixar aqui embaixo pra vocês, de algumas matérias que eu li falando sobre isso, porque naquela época, gente, muitas pessoas pretas ocupavam esses cargos, como Duque, Visconde, a própria Rainha Charlotte. Sim, ela foi preta. A Rainha Charlotte, ela era negra. Então eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês, caso vocês tenham alguma curiosidade pra se questionar mais sobre isso. Por quê? E por que não? Não é porque não pode ser ele, porque não pode ser ela. Então, assim, a gente precisa começar a se questionar mais, gente. A ficar indagado sobre as coisas. Por que não pode ser? E por que tem que ser daquele jeito? Por que tem que ser tudo igual? Não é assim. Século XXI, gente, as coisas precisam mudar. Representatividade, ela precisa estar entre nós, sabe? Na série, nós tivemos casais homossexuais. Então, isso é tão importante porque naquela época existia. Infelizmente, as pessoas que amavam pessoas do mesmo século, do mesmo gênero, acabavam morrendo, porque era um crime. Então, isso já vem há muito tempo, essa coisa triste das pessoas não poderem amar quem elas querem. E o racismo, ele tá presente até hoje com a gente. Isso é inadmissível. Então, representatividade na série foi perfeita. Perfeita, não tenho o que reclamar. E aí, pra quem não lembra, nós temos o Nigel. Ele era muito apaixonado pela Daphne no livro, só que assim, ele sempre foi muito bobo, muito panaca, sabe? Só que aqui na série as coisas acabaram sendo um pouco diferentes, né? Colocaram o Nigel como o vilão no primeiro momento, porque ele realmente era um machista e o foco dele era conquistar a Daphne. Então, assim, era isso que ele queria e ele ia passar por cima de tudo e de todos pra conseguir isso. E eu gostei da forma que a série foi levada, né? Claro que tem muitas coisas do livro, mas tem muitas coisas novas também. E isso é tão legal, porque é o que eu sempre indico. Eu acredito que uma adaptação precisa ser diferente. Porque a gente já tem os livros, a gente já leu, então a gente já sabe o que vai acontecer. E é preciso que algo mude, né? Pra crescer algo diferente dentro da gente. E aí nós também temos a Marina Thompson. Pra quem não sabe, a Marina Thompson, ela só aparece pra gente no livro da Eloise, que é Para Sir Philip com Amor. Então, a gente não tem muitos conhecimentos sobre a Marina Thompson. E o que eu acredito que eles fizeram na série? Eles colocaram a Marina na primeira temporada pra gente conhecer um pouco mais sobre ela, quem é a Marina, como ela foi parar ali, o que aconteceu, por que ela está ali. E eu preciso confessar que eu não gosto da Marina. Não gostei da Marina na série. Do livro também não sou muito fã. Eu respeito a história dela e principalmente o sofrimento que ela tem, mas não é uma personagem que me cativou, nem na série e nem nos livros, né? Nem no livro. Então, ela não me cativou. Mas eu gostei da introdução dela e do problema que ela causou pra gente nessa temporada, porque ela causou problema. Ela causou. E eu gostei também da resolução do problema que a série apresentou pra gente. E aí, agora falando de química de casal, a gente precisa conversar sobre isso, né? Não tem como não falar sobre. Nós temos aí a Daphne e o Simon, que, pelo amor de Deus, gente, que é aquilo? Que casal é esse? Que química, os olhares, os toques. A gente sabe que a série é pra maiores de 16, então tem cenas não explícitas, né? Mas tem cenas de sexo e eu amei. Isso sempre foi algo que eu gostei muito nos livros. A Julia Quinn, ela sempre teve, eu acho que muita delicadeza, mas em certo momento ela sempre foi muito precisa nessas cenas. E eu acho que pra você escrever uma cena assim, você precisa, sabe, conseguir comandar a situação, porque senão fica um pouco perdida e aí a gente pode acontecer algo que, né? Mas não, na série foi perfeito.
E foi perfeito poder assistir a conexão dos dois, poder assistir o amor que eles passam através desse ato de consumir o casamento, depois. Tem algumas partes nessa história desse relacionamento, mentiras contadas, que acaba levando pra uma cena em específico. No livro essa cena é bem pior, eu acho. Fica até desconfortável só de lembrar da cena no livro. Mas na série, ela foi visível, ela aconteceu, só que eu acho que eles mudaram, eles conseguiram contornar para que a gente se questionasse o erro dos dois. Eu acho que ali os dois estão errados. Um por mentir, por modificar histórias e por não contar a verdade, né? E o outro por ir até o final pra conseguir aquilo que quer. Então, eu acho que mostrou pra gente como é o casamento na realidade, né? As coisas que podem acontecer, o que o casal passa a decorrer do tempo. Pode ser em dias, semanas, meses, anos, mas isso é um matrimônio, né? São duas pessoas diferentes que estão aí lutando dia a dia pra se conhecer mais e pra ficarem juntos. E naquela época é até pior do que a nossa época, porque a nossa época a gente não tem mais essa obrigação de casar no primeiro momento que você vê a pessoa, então você pode conhecê-la antes. E naqueles tempos não, você precisava rapidamente conhecer, casar, ter filhos. E pra Daphne era até pior, porque o nome dela estava em uma situação extremamente perigosa, ela poderia ficar falada, né? E naquela época, infelizmente, era algo que assombrava as mulheres. Falando um pouquinho agora sobre as músicas, preciso confessar que eu amei. Colocaram Ariana Grande, gente, Maroon 5. Sério, sem defeito nenhum. Eu amei essa composição de atual com, sabe, violino, piano. Nossa, eu amo música clássica, então juntar isso, pra mim, foi um grande feito e eu fiquei completamente apaixonada. O final da série, eu amei, fiquei um pouco assim, eu fiquei chocada com o que eles fizeram, porque na primeira temporada eles já revelam pra gente quem é a Lady Whistledown, e isso é algo que nos livros é assim, é um absurdo de suspense, a gente não tem conhecimento de quem e a gente só vai descobrir, demora um pouquinho pra gente descobrir. E aí na série eles já tacaram no último episódio, tipo, você vê a cena assim, você fica assim, gente, já? Eu tive que esperar meses pra descobrir e a pessoa que tá assistindo já vai saber? Sim, a vida de leitura é difícil mesmo. Mas eu gostei da finalização. Acho que poderia ter sido um pouco mais, não vou mentir pra vocês. Acho que sim, o final, eu queria ver mais. Eu queria ver mais no final. Mas eu gostei. Achei interessante a série, achei necessária, é uma das minhas favoritas, não vou negar pra vocês. Que isso, foi perfeita, maravilhosa, tudo, eu amei tudo, figurino, os atores, realmente ali, o único personagem que eu não gostei muito foi a Marina mesmo, a Marina Thompson, mas aí não tem problema, eu que lute, né, gente, porque ela vai continuar lá, então eu preciso aceitar mesmo. E é isso, eu gostei extremamente, estou super ansiosa pra segunda temporada, acredito que a segunda temporada seja do Anthony, porque a gente teve ali um pequeno vislumbre da abelha, e a abelha está conectada com a história do Anthony, sim, meus amigos, está muito conectada com a história do Anthony, vocês não têm noção. E aí também, falando só um pouquinho pra finalizar do Benedict, que ele é um dos meus favoritos também. Gostei de como a história dele está sendo contada, a introdução. Eu acho que essa primeira temporada é muita introdução pra todos os personagens, né? Pra todos os personagens que nós estamos vendo. E é isso, gostei das Featheringtons, achei super engraçadas. Elas são muito engraçadas, gostei da rainha. Eu gostei literalmente de tudo mesmo, gente. Assim, o site de fofoca, ao meu ver, foi uma das melhores partes. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou sobre a série. Se você gostou ou se você não gostou, qual foi sua nota no final e se você está ansioso ou ansiosa para a segunda temporada. Um super beijo, tchauzinho. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e me siga lá no Instagram, tá bom? Até mais e tchau!